Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do HackerCast, o podcast oficial da HackerSec. Para quem não me conhece, meu nome é André Martinez, eu sou fundador e CEO da HackerSec. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do HackerCast. Meu nome é André Silva, sou diretor de operações na HackerSec e hoje nós estamos recebendo mais um convidado especial. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Caio! Obrigado, meninos. Bom dia. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês hoje. É um imenso prazer. Agradeço o convite. Eu sou o Caio, sou analista de segurança da informação defensiva. Atuo no Blue Team hoje. Atuo numa empresa que vende soluções antifraude, serviços antifraude. E estamos aí para bater um papo e espero que seja muito bom. Com certeza. Maravilha, Caio. Então, para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, também para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você, fala um pouquinho como que foi a sua jornada desde o seu início na área de TI e como que você migrou para a parte de cibersegurança. Perfeito. Eu tive incentivo desde pequeno da minha mãe. Ela sempre viu que eu gostava de tecnologia, desmontar brinquedo, montar brinquedo. Sei lá, 12, 13 anos de idade, estava no curso técnico, comecei com montagem e manutenção, redes, tudo que tinha com relação ao pacote Office profissional, tudo. Fiz 3 anos de curso técnico, terminei a escola, né, com 16 anos, já entrei na faculdade menor de idade. Minha mãe foi lá, teve que assinar meu papel, tudo certinho. Terminei a faculdade, né, sou formado em tecnologia em redes de computadores e fiz os cursos técnicos depois da faculdade, né, fiz certificações ethical hacking, pentest em redes Wi-Fi, redes corporativas, né. Meu primeiro emprego, cara, 18 aninhos, era novinho, foi numa assistência técnica e por mais que seja uma assistência técnica padrão, que você precisa manutenção de computadores, notebooks, impressoras, suprimentos de informática no geral, tinha eletrônica e tinha técnicos de TV, então eu aprendi sobre circuitos integrados, eletrônica, placa, só que um diferencial que eu sou muito grato hoje foi que a gente atendia seguradoras, então a gente tratava com o cliente, eu não ficava no fundo da sala só trabalhando, sabe? Então eu já aprendi a lidar com o cliente desde cedo, né? Depois disso, passei por outras empresas, né? Trabalhei em suporte, prestava suporte técnico a técnicos, trabalhei como tech lead, numa parte de suporte dedicado a um CRM na época, né? E migrei para a área de cyber faz 3 ou 4 anos, né? Tive a oportunidade interna na empresa. O gestor na época, o meu querido amigo Vitor Stephanie, ele é uma pessoa incrível, me deu a oportunidade. E as informações casaram muito, porque eu penso que o hard skill, né, que é essas habilidades técnicas, são importantes. Só que o soft skill, que é as habilidades interpessoais, são muito mais importantes. Elas casam juntos, né? Então a gente, casou ali, conversamos, sei lá, 15 minutos, deu match, pum, fui pra área. Comecei a atuar na parte defensiva. Já tive cursos, brinquei muito no CTF da HackerSec quando era mais novo. Então é isso aí, estamos aí. E eu tô há 11 anos na área de tecnologia, né? Tenho 29, tô desde os 17 para os 18 trabalhando na área de tecnologia. É bacana que todo convidado nosso, e até nossa história aqui, a gente começa mais ou menos pelo mesmo caminho, né? Ou é o suporte, lá no comecinho lá da internet, ou é na área de programação, e aí sim acaba despertando o interesse por cibersegurança, né? Esse momento que você teve essa oportunidade, por que que você tomou a decisão de sim, vou abraçar a cibersegurança? Cara, na faculdade, desculpem a palavra, mas eu era horrível na faculdade. Eu não ligava para estudar, eu não tinha um entendimento quanto a informação muda o mundo. E a única matéria que eu fui perfeito foi segurança da informação na época da faculdade. Eu tive 3 semestres e os 3 eu tirei 10 em tudo. Prova, tinha trabalho, tudo foi 10. Então eu percebi que era algo que eu gostava, né? E por já ter também a experiência com algumas certificações, conheci muita gente, né, de alguns anos atrás, aí não vamos falar datas, né, mas alguns bons anos atrás, eu sempre fui ligado nessa área e esperando a oportunidade, né? Infelizmente ela não veio tão cedo, mas eu acho que ela veio no momento que eu estava pronto para ela, né? A experiência e a bagagem que eu tenho agrega muito valor na posição que eu tô hoje. Bacana. Perfeito. E hoje, Caio, nós temos várias áreas
críticas que precisam ser implementadas dentro das empresas, das organizações, e aí a gente sempre cai ali naquele paradigma que não adianta você ter tecnologia se você não tem processos, né, e pessoas, você tem toda uma estrutura antes ali para fazer com que essas tecnologias funcionem adequadamente. E aí hoje a gente tem vários assuntos aí que estão no hype, gestão de identidade, DLP, conscientização, como nós estávamos conversando hoje também sobre isso. E hoje, assim, analisando na sua visão, em relação a esse cenário, o que você vê como mais crítico? Ou que acaba sendo meio deixado de lado quando a gente fala desse tipo de abordagem ou soluções mais críticas? Entendi. Assim, o time de segurança muitas vezes é visto como um impedimento, ou principalmente o time defensivo, né? Que ele serve como um escudo silencioso das empresas, que muitas vezes as pessoas não veem isso, só que eles acabam pensando que o time de segurança é um impeditivo para que um produto seja lançado ou um serviço esteja no ar. Mas o correto e o ideal, antes de entrar em toda a criticidade, seria prevenir. Se o time de segurança for envolvido desde o começo do produto, do serviço, uma solução, qualquer coisa que a empresa esteja desenvolvendo, cara, a gente ganha muito tempo e dinheiro com isso, porque você vai prevenir coisas que vão acontecer no futuro, porque o produto vai ser lançado, ele vai ter que passar pela esteira de aprovação, testes, etc. E vai parar, porque se tiver na unidade não sai. Né? Então, se ele foi prevenido, o time de segurança atuou antes disso, ele sai limpo, ele sai liso. Aumenta muito, né? A chance de sair um produto clean, um release perfeito, é muito maior. Só que as pessoas têm o entendimento que a segurança vai barrar ou vai atrasar. Não vai atrasar, a gente vai agregar valor. Né? A gente agrega o valor na sua solução em coisas críticas. E eu acho que a coisa mais crítica hoje é o não envolvimento de segurança. Não importa. De um e-mail duvidoso até uma solução de milhões. O time de segurança tem que ser envolvido. Né? Até mesmo porque se você envolve antes, às vezes, o parar é um parar, sei lá, de 3 dias até para corrigir o bug ou a vulnerabilidade. Mas se você envolver só depois ou não envolver, às vezes você fica parado 1 semana, 2 semanas após um ataque, né? É melhor envolver antes. Sim, existem SLAs hoje na empresa, né? Como eu falei, eu sou parte defensiva, trabalho pelo Blue Team, às vezes a gente faz o Purple lá também. O Red tem os SLAs. Então, assim, eles têm muita coisa acontecendo no dia a dia deles. Eu tenho uma esteira, eu tenho que parar para te atender, vai atrasar mais e mais coisas. Então, se fosse seguido o fluxo correto, tivesse o contato inicial, todo o teste, o reteste que tem que ser feito, a gente ganha tempo, né? Mas no fim acaba não sendo feito, né? Sempre das melhor maneira. No fim dá certo. Sim. Mas com um pouco de sofrimento. É o que a gente fala aqui para todos os clientes nossos. Pessoal, vocês têm acesso à plataforma RAS para solicitar os testes de cibersegurança. E os testes eles não devem ser solicitados somente após o lançamento da sua aplicação ou de uma atualização, como você falou de uma release. Isso tem que ser feito antes, porque você já lança seguro. E vai lançar outra, solicita antes, em ambiente de homologação, e lança após a verificação e as correções. Porque a partir do momento que você sobe lá na nossa plataforma, beleza, está em produção, vamos testar. Legal, testamos e apontamos as vulnerabilidades. Mas você não pode esquecer, se aquilo lá está em produção, as vulnerabilidades estão expostas. Totalmente. Diferente de um ambiente de homologação, se você testar antes, você está mais tranquilo. Você consegue agir e responder de uma forma mais tranquila. Agora, quando está em produção, beleza, a HackerSeg reportou a vulnerabilidade. Está em produção. É para ontem. Anteontem. Exato. Anteontem. O tempo que você pode demorar é o tempo suficiente para você sofrer um ataque. Hoje lá na empresa a gente tem um time de Orange também. Eles atuam com Security Champion. Eles tentam fazer a conscientização, o código seguro, fazer a limpeza do código. Algumas ferramentas ajudam, né? Para quem não conhece, o que é o time de Orange? O time de Orange hoje, que a gente tem atualmente 3 colaboradores lá, eles acompanham o desenvolvimento, tá? Então, o analista de Orange Team, ele é o cara que entende da defensiva, entende da ofensiva, entende de infraestrutura, ele apoia os desenvolvedores no desenvolver no ciclo de vida do software daquele produto ou que eles vão lançar, né? Então, hoje, o time de Orange atua diretamente com os times. Sandbox, fazendo algo em OMOL, eles acompanham, passam o código, analisam, tem o teste fino, que é feito também em alguns casos específicos, né, em algumas resoluções que são grandes,
Então o time de Orange lá com os especialistas, os analistas, eles fazem essa avaliação. Então hoje o Orange, ele é um suporte, né? O Red Team, né? O time ofensivo, ele é um suporte para todos os times. E o Orange Team também. Então segurança da informação trabalha em equipe. Sim. Você não trabalha sozinho. Você pode ser o melhor hacker do mundo. Você não trabalha sozinho. Né? E você já começando a falar aí de times, né? Que agora a gente já mencionou vários diferentes. Uhum. O que você está achando do mercado, de tanto de oportunidades, de mantimento de profissionais na área de Blue Team? Você acha que o Blue Team perde, não mercado em questões de investimento, mas sim de pessoas? Você acha que o pessoal tende a ir mais para o Red Team, para o Blue Team? Como que está o mercado de Blue Team hoje? Como que você vê ambos os mercados? Certo. Hoje o Blue Team, ele precisa de uma pessoa, né, de um profissional, que ele tenha uma base sólida. Então, a base bem feita, ela te dá acesso a muitas coisas. Em empresas grandes, temos segregamentos. Vai ter uma pessoa responsável pelo PAM, que é o Privileged Access Management, vai ter uma pessoa responsável pelo IAM, que é o Identity Access Management, vai ter um especialista no EDR, que é o Endpoint Response, vai ter um especialista no DLP, que é o Data Loss Prevention. Então, hoje o Blue Team, ele tem essa necessidade de um profissional da área que tenha a base sólida para essas coisas. Lógico que em ambientes segregados você vai entrar para fazer uma coisa, mas você tem que entender todo o universo, todo o ciclo do seu time. Por mais que você seja dedicado a uma solução ou uma tecnologia, você tem que saber um pouco de tudo. No mercado hoje, eu vejo muitas oportunidades voltadas à GIA, que é Gestão de Identidade e Acesso. Hoje, falar de identidade, tivemos o Tech Day recente, né? Identidade, dado tá aqui, tá no auge, tá em cima, né? Falar de IA com dados, com acessos, né? Identidade de acesso. Então, eu vejo isso, eu vejo que a pessoa que tem esse entendimento, uma base sólida, e entende o que é uma identidade, aplica o menor privilégio, aplica o ZTNA na prática, né, faz tudo acontecer, ele está bem colocado, ele consegue arrumar emprego em qualquer lugar que ele quiser. Tendo a oportunidade, ele consegue, mas ele tem que ter as bases sólidas, por mais que ele não vá atuar num EDR, num DLP da vida um XDR, ele tem que saber o que acontece, porque ele vai criar uma identidade, e essa identidade vai ter acesso e vai ser gerenciada por toda a organização. Sim. Né? Aqui a gente atua como Red Team, né, Caio? Com profissionais de Red Team fazendo testes ofensivos nas empresas. A gente vê que tem muita gente querendo entrar nessa área, porém as pessoas querem atropelar o processo. Como você falou, a base é o ideal, é o que todo mundo fala hoje em dia e realmente é. E às vezes o pessoal fala, pô, tem vaga, mas ninguém me contrata. Mas às vezes você quer atropelar o processo, né? Então, assim, tem vaga para Red Team, né? A gente busca profissionais, porém tá difícil achar profissionais que têm pelo menos a base necessária para evoluir. Ou também está até difícil achar profissionais qualificados. Assim, o mercado, falando no mercado nacional, de contratação nacional aqui na HackerSec, a gente vê uma dificuldade, né, de contratar bons profissionais para atuar em Red Team. A gente vê essa dificuldade. Internacional, eu acho que tem um déficit alto, mas é menos ainda do que no Brasil. Sim. Né? A gente tem uma facilidade maior de contratar internacional. Como que você vê isso em Blue Team? Hoje no Blue Team, como você falou, né, a gente tem um processo. Você tem que entender o básico, saber entender redes, programação, o que é um pacote, o que é um protocolo. Por quê? Quando você entra na área de segurança ofensiva, ou no meu caso defensiva, você vai ser uma referência e um exemplo. Sim. Você tem que dar o exemplo positivo. Você tem que ser a referência e acessível. A pessoa precisa ter esse contato com você. Porque hoje, na minha opinião, lógico, o mundo de tecnologia não tem mais aquela pessoa que é o cara mais inteligente das. Meu, ele é muito bom no que ele faz, ele hackeia o que ele quiser, ele quebra, ele para, ele vai. Só que ele não tem uma habilidade de comunicação. A informação está dentro dele. E o que ele agrega de valor para a empresa? Né? Hoje, essa comunicação, esse compartilhamento de conhecimento, de aprendizagem, é muito importante. Então, Andrew,
o pessoal tem meio que pulado os processos básicos, que é saber programação. Eu não falo que você precisa saber uma linguagem, não, você tem que ser especialista nisso. Não, você tem que entender a estrutura da programação, uma programação estruturada, você tem que saber como que funciona o software, o que é um indentamento, um alinhamento, porque na vida do profissional de segurança, ofensivo e defensivo, a gente usa. Por mais que eu seja defensivo, eu crio um monte de script no meu dia a dia em Shell, em Python, até a gente estava usando em JSON algumas coisas numa solução, então você tem que estar, não digo pronto, porque você se prepara na hora, né? Sim. Mas você tem que precaver coisas que podem acontecer. Então, hoje eu vejo no mercado um pessoal bom, tem um pessoal interessado, só que a grande massa acha que vai fazer um curso de 3 meses e vai virar um analista de red team. Não vai. Não é assim que funciona. Sim. Entende? Ainda mais pra Blue Team. Você já tem que saber Red Team pra ir pra Blue Team. Eu acho que ninguém entra no Blue Team de fora. Sim. Para entrar no Blue Team, você tem que estar na empresa. Por quê? Você precisa ter a confiança da empresa, você precisa conhecer os processos, o produto, o serviço, ter o network interno, você tem que entender como que é o ciclo da empresa. É muito difícil pro Blue Team, né, sendo realista, vir do mercado direto e entrar numa área. Se não for um cargo de gestão, né, diretoria, um analista, ele precisa estar na empresa para conhecer como que funciona. O cara do Red Team, vejo, né, como um pouco mais acessível, se você é realmente bom no que você faz, você consegue se adaptar rápido e fácil na empresa que você está, ou prestando serviço, igual aqui a HackerSec tem clientes, né? Então os analistas aqui precisam se adaptar, entender o ambiente do cliente e fazer acontecer. No Blue Team, não, você tem que estar dentro. Você tem que conhecer, é dia a dia, conversa com pessoas, entende déficits das coisas, entende hábitos, né, rotinas. Hoje a engenharia social para todas as áreas de segurança da informação é importantíssima. Red, Blue, Orange. A gente tem um time de White também na empresa, né, que cuida da parte de legal, cuida de LGPD, faz PCN, Disaster Recovery, faz avaliação de clientes para entrar na empresa, né? Então, para você ser cliente ou ser fornecedor ou algo do tipo, tem essa avaliação do White Team. Isso é importante, né? Principalmente quando a gente fala de fornecedores, né? Perfeito. A gestão de identidade de terceiro é uma dor para todos. Qualquer pessoa que esteja ouvindo, que é do Blue Team, sabe do que eu estou falando. Gerir um terceiro é muito difícil dentro da empresa, porque áreas não querem ser responsabilizadas. Ele não está na listagem do RH, ele não é um colaborador da empresa. Como que você vai gerir esse cara? O que ele está acessando? Aonde que ele vai acessar? E esse computador é dele? É da empresa? Que rede que ele usa? Né? Então é muito dolorido. Então o cara que quer entrar na área, que quer realmente vir para o Blue Team, ele tem que ter a base sólida do Red, igual você comentou, é importante, né? E para o Blue, ele precisa ter um entendimento de cloud. Tem que ter entendimento de on-premise, entender como que funciona o servidor, como que funciona a identidade de rede e coisas do tipo. Perfeito. Aproveitando esse ponto que você trouxe, dentro da área de Blue Team, quais erros ou que tipo de coisa você já viu que determinada empresa ou grupo cometeu de errado ali como mal implementado, ou que você daria de sugestão para quem tem alguns gaps para resolver ali dentro do Blue Team? O que você enxerga ali tanto no processo ou nas tecnologias que pode ser ali um tiro no pé se tiver mal implementado? Então, hoje existem N soluções de N tecnologias. Primeiro você tem que avaliar o seu estado interno. Hoje a sua empresa ela serve a quê? Porque o propósito da empresa é servir, ter cliente, ser servida, né? Então, qual que é o seu produto? Qual que é o seu negócio? Avaliando o seu business, né, o que realmente você faz, você consegue ter um entendimento de quais tipos de proteções você precisa. Quando a gente fala de segurança da informação trabalha em equipe. E a gente tem camadas. A gente tem redundâncias. Existem coisas que são redundantes para garantir a segurança do ambiente ou da empresa como um todo, né? Mas, no geral, o que eu vejo de gap, eu tenho um XDR, é o melhor, eu pago centenas de milhares de dólares. Mas você tem pessoas capacitadas para operar ele? As políticas de um DLP que você pagou mais centenas de milhares de dólares estão bem implementadas? Elas foram testadas? Elas têm o reteste, né? Então, às vezes, falta mão de obra e sobra tecnologia. Investem muito dinheiro em lugares errados. E aí vem o nosso problema. Vocês são de tecnologia, vocês sabem. TI é um gasto.
O TI invisível é o melhor que existe. Só que se ele é invisível, ele não está trabalhando na visão do board, né? Mas ele está trabalhando. O Blue Team é o melhor Blue Team que tem é aquele que não é visto. Por quê? É um escudo invisível. Ele tem que garantir que a empresa está segura. Ele não tem que ficar atuando, ele não tem que ficar agindo, não tem que ficar respondendo a incidente. Né? E se precisar, ele tem que estar preparado. Né? Tem que ter essa resposta a incidente rápido, ter tudo, cada um com a sua responsabilidade e fazer acontecer. Então eu acho que a maior, digamos que assim, o que tem de gaps é a questão, um dinheiro mal investido. Ele poderia, a gente tem um budget, ele poderia ser melhor compartilhado com tecnologia e pessoas, porque vocês falam bastante de AI e vocês concordam que a automação é legal, IA é show, só que, tem que ter um especialista ali manipulando tudo e de olho em tudo. Sim, senão vai ficar passando falso positivo até cansar, né? Falso positivo até cansar. Falando de pessoas, Caio, você acha quando tem aquela frase, o elo mais fraco da cibersegurança são as pessoas. Você acha que isso daí é verdadeiro ou só é uma desculpa que as empresas dão aí para sua falta de estrutura e processos de arquitetura em cibersegurança? Eu acho que sim, o ser humano ele é falho, principalmente na parte, olhando de uma visão defensiva, ele não é o elo mais fraco, mas ele é um dos mais vulneráveis. E algumas empresas acabam usando meio que de muleta, isso, e falando, não, porque meu colaborador não é uma pessoa leiga. A responsabilidade de um time de Blue Team é a conscientização. Exato. Eu faço, junto com o meu time, o onboard das pessoas que chegam na empresa. A gente tem uma hora dedicada para eles. E eu gosto de trazer segurança para pessoas de todo tipo. A que vai ser um hacker comigo e a pessoa que vai ficar responsável pelo controle de acesso da empresa. Ela tem que entender que ela é importante. Ela é importante. Um phishing é disparado para 100 mil pessoas. Se uma cair, a pessoa entra. Já é suficiente. É o suficiente. Então, sim, é um elo fraco que precisa ser trabalhado com programas de conscientização interna, fazer palestras, programas, conforme a necessidade e a realidade da empresa, né? Se é uma empresa grande, média, big. Então tem que ter essa conscientização, é muito, muito importante. E isso salva vidas. Né, salva a vida da empresa. Com certeza. Ela impede de você ter um ransomware entrando ou cair no phishing com credenciais vazadas. Né? É um elo fraco, mas não é o mais fraco. É um conjunto, porque a segurança é a camada. Então ela tem buracos nessa camada. Não sei se é o buraco maior, depende, né? Tudo depende da empresa, mas sim. Tudo tem que ser trabalhado conjunto, né? Tudo tem que ser conjunto. Você tem que analisar a obra inteira para poder dar um valor para ela. Sim. Isso me fez trazer um ponto aqui também, que além desses gaps que nós estamos falando que as empresas têm, precisam resolver, além disso, as empresas precisam ter ali um know-how para saber quando contratar um fornecedor adequado. E aí, com esse crescimento da área de cibersegurança, integração da inteligência artificial, nós temos visto muitas empresas aproveitando essa onda e vindo para a cibersegurança. Empresas que talvez muitas vezes não são especializadas no assunto, mas estão aproveitando a onda para vender serviço. Estão surfando na onda. Exato. Né? Você enxerga que essas empresas estão banalizando o mercado ou elas estão ajudando na conscientização? Como que você vê isso? Então, tudo que é feito de uma forma... Eu gosto de colocar muito carinho nas coisas, né? Eu acho que isso que difere a gente da maioria, o capricho, o carinho que você coloca nas coisas. Dinheiro é o que move o mundo. E a gente vê, o que o André falou, é perfeito. A frase que vocês usam, que pra mim, é no peito, scan não é um pentest. Você fazer um scan de vulnerabilidades não é fazer um pentest completo. Né? E hoje as pessoas vendem uma ferramenta lá, mapeei sua rede, tem essas portas, tá aqui, quero X reais, quero X mil dólares. Então, eles acabam essas coisas, né? Não só a parte de Red, mas como Blue, que eu não conheço, não tenho contato com ninguém que tenha um Blue externo, que ao meu ver não faz sentido um Blue Team ser externo para gestão de acesso, essas coisas. Mas acredito que tenha, e seja fácil de contratar. Não sei se é uma solução boa ou ruim, mas banaliza um pouco, né? Acaba perdendo um pouco, não vou falar o respeito, porque o respeito você conquista, né, com o passar dos anos, mas acaba ridicularizando algumas coisas. Por exemplo, eu pego bastante Uber, então eu sempre gosto de conversar, sou uma pessoa falante.
E eu falo com os motoristas, né? E eles acabam conversando, eu falo, você sabe a diferença de um hacker e um cracker? Você entende que tem as pessoas do bem e as pessoas do mal? Né? Então eles vendem o que brilha os olhos. Brilhou os olhos, tá sendo vendido porque tá surfando na onda. O que mais tem é um monte de dashboard agora no LinkedIn. Cara, nossa, O se você pessoal quiser um fundou- colorido, é. me chama. A gente faz O pessoal fundou a empresa faz 2 meses e tá puxando, tá postando dashboard Cara, e toda semana. fazer gerando gestão pelo de ChatGPT. acesso de dashboard, de BI ou que qualquer coisa que seja, é uma dor também. Sim. Hoje a gente consegue ter um controle maior, né? A gente tá. Depende das áreas, isso que é o que eu falo, segurança da informação é um trabalho em equipe, porque a gente precisa das áreas para poder ajudar as áreas. Então, um dos nossos analistas lá no time, ele tá cuidando dessa parte, tá esperando a aprovação para poder fazer todo o acesso do BI via D. O cara garante que ele só vai ter acesso via grupo, dentro do usuário, logado na rede e na VPN. Então a gente faz a camada da segurança para evitar gaps e não colocar um usuário local, Sim. né? Colocar um usuário de serviço, algo do tipo. O que eu já comentei aqui recentemente, essas empresas novas aí de cibersegurança, que o fundador foi lá, fez um curso de marqueteiro, né? E agora resolveu abrir a sua empresa e está gerando dashboard, gerando ferramenta de scan pelo ChatGPT. O cara ele nunca programou, ele não sabe fazer uma linha do zero. Ah, mas tem o ChatGPT, beleza, cara. Mas se você não entendeu o que está sendo escrito ali, é só uma questão de tempo para você começar a atender algumas empresas, se essas empresas terem coragem suficiente para contratar de você. Às vezes você, né, um pentest que custa 30, você vai cobrar 5 mil, beleza, até vão contratar de você, né? É o esperto contratando do outro esperto, né? Aí você fica gerando dashboard, fica gerando ferramenta de scan pelo ChatGPT, e aí você vai jogar o quê? Os dados do seu cliente lá dentro. E aí? É só vocês esperarem. Esperem, acho que uns 6 meses, 1 ano, né, André? 2 meses. Vocês vão ver os vazamentos começarem a surgir. E não é só empresa pequena, André. Exato. Vindo de empresas de cibersegurança novas que estão querendo surfar na onda, que essa onda ela nem existe no Brasil. O pessoal tá achando que vai entrar no mercado brasileiro e vai destruir de ganhar dinheiro. Não vai, coitado, tenho pena deles, né? Que o mercado não é bem assim aqui. O mercado aqui é diferente. O mercado aqui é diferente. Ele não tem maturidade, não é um mercado grande. Lá fora, o mercado é grande, porém tem maturidade. Então, cada mercado tem as suas dificuldades. O pessoal mistura as coisas e entra no mercado. Então, eu vou cobrar metade do preço, vou aqui no ChatGPT, vou gerar um dashboard aqui bonitinho para vender, para fingir que eu tenho alguma coisa, né? E depois vamos ver o que dá, né? Depois o ChatGPT aqui gera o resto para mim e vai indo. Dashboard colorido enche os olhos do time. Sim. O board adora, eles se divertem. Principalmente a diretoria. Não, o board adora ver dashboard, número. Se puder piscar, então tá vendido, tá pago. Pela metade do preço, então, Nossa, nem se fala. piscou, Aí, metade do preço tá pago. Exato. Dashboard que pisca, o pessoal gosta bastante. só né? você pegar os dashboards das empresas gigantescas, né? Que nem, vamos mencionar a CrowdStrike. Você vê que é um dashboard, ele é objetivo, é simples objetivo, não tem que ficar piscando, não tem aqueles radarzinhos lá, não tem aqueles mapas lá querendo enfeitar, não. É informação objetiva e técnica, que você vai monitorar e você vai ter acesso. Então, assim, eu acho que tomar cuidado com o que você vai contratar. Cibersegurança, falar no tema cibersegurança está em alta. O mercado do Brasil ele é imaturo, né? Então, assim, quando você vai contratar, você tem que entender o que você está contratando, tem que entender o que você está precisando, e você tem que avaliar de quem você vai contratar. Da mesma forma que a gente falou nos podcasts anteriores, toma cuidado quando você for contratar um software de terceiro, tipo um CRM. Verifica se ele tem teste de cibersegurança e tal. Da mesma forma que quando você vai contratar uma empresa de cibersegurança, verifica o histórico de quantos anos eles estão no mercado, quem são os profissionais. Dá uma olhada no LinkedIn dessa empresa. Aonde que está a sede dessa empresa? Essa empresa realmente tem escritório físico? Né? Realmente tem uma estrutura que possa me atender? Porque às vezes está cobrando metade do preço, mas por que está cobrando metade do preço? Ninguém é bobo. Né? Sempre tem um esperto aí que quer achar que vai ganhar vantagem no mercado. E aí quem acaba tomando depois é o cliente, no final das contas. Né? E ele some, depois vai sumir. É isso que vai acontecer. Não vai deixar nenhum rastro, né? Exato. Como que você vê isso na área de Blue Team? Né? E assim, já te adianto, eu vejo sim empresas aí vendendo plataformas de SOC, que inclui SOC, ASM, Pentest, tudo junto por 9, 10 mil por mês. Intel. Tudo junto. Pacotão aqui, 10 mil por mês para sua empresa aqui, independente do tamanho dela. Né?
E tem empresa contratando, acreditando que existe estoque de 10 mil, com tudo incluso. Como que você vê, além dessa visão que eu te dei, né, de Blue Team, como que você vê o mercado de Blue Team em questões de qualidade e também de entregas? Então, uma frase também que eu ouvi e ficou para sempre na minha cabeça é: não é magia, é tecnologia. Não existe magia para fazer as coisas acontecerem. Não existem soluções milagrosas que vão ser acessíveis de baixo custo. Por quê? Se o cara ele te oferece todo esse complemento, ele te oferece um full package ali, isso é custoso. Precisou ter profissionais especialistas para desenvolver e ainda precisa ter especialistas para dar a manutenção. Exato. As empresas, a gente vê empresas micro, média, eles não têm o entendimento que quando um software ou algo do tipo é pronto, é lançado, ele não vai ficar naquele jeito pro resto da vida. Ele tem um ciclo de vida, ele precisa ser atualizado, saem vulnerabilidades de libs, de bibliotecas específicas do código que ele usa. Então, essa solução, Andrew, entre muitas que tem, é o que você falou, é para surfar. É fazer o olho brilhar, ter dashboard colorido e vender. Sim. A gente entende que existem times especialistas em venda, só que é uma solução acessível, é uma solução com um valor, é um custo-benefício aceitável, porque se o custo é baixo, o benefício é alto, a gente está no Brasil. Tem alguma coisa errada? Exato. A gente está no Brasil, Tem alguma coisa é a errada? frase correta. E ainda hoje, né, na transição que vem acontecendo, é difícil de explicar para pessoas de fora como que é a segurança no Brasil. É difícil explicar para uma pessoa, né, vamos falar de segurança nos Estados Unidos, a gente tem uma empresa global. Por que no Brasil o cara quando sai de férias o acesso dele tem que ser bloqueado? É lei. Isso não tem em outros lugares. Então o Brasil é uma peculiaridade. Exato. O Brasil vive um universo Brasil que pega coisas da Europa, América. Só que o Brasil é o Brasil. Frações. Frações. Pequenas coisas que a gente gostaria que fosse mais, pegassem a maturidade que você falou. Hoje a nossa maturidade na empresa é ok. Não vou falar que é ótima, porque não existe maturidade excelente, perfeita. A gente sempre aprende. Só que o que a gente vê que a gente tem, eu olho, converso com amigos, eu tô sempre em eventos, né? A gente sempre se encontra em evento, conversa com pessoas. Eu falo coisas básicas que para mim é básico do básico. A pessoa para e me olha e fala: mas a gente não tem isso. A gente não aplica. Aí eu falo: mas por quê? Ah, não, porque a gente tá pagando uma solução aqui que tá fazendo isso para mim. Aí eu fico pensando, refletindo, e falo: o que eu posso fazer? Exato. Né? Eu busco o meu conhecimento, eu tento agregar valor aonde eu estou. Né? Então, e uma coisa, meninos, vocês estão, né, já na caminhada há muito tempo. Quem é o mais interessado no negócio de vocês? Vocês. Exato. Por que a pessoa que está buscando essa solução, ela não pesquisa um pouco? Ela não precisa entender de tecnologia. Pode ser uma empresa de estética. Tudo bem, você não precisa entender da área. Mas, poxa, se você está empreendendo, você tem que entender e saber. E networking, cara, liga para outras empresas. Ah, tem lá no slogan X clientes. Entre em contato com a empresa. Ó, tô fazendo uma pesquisa assim. Poderia falar com alguém? Eu vai atrás, Sim. porque o endereço é seu, né? Sim. Mas no Brasil, como a fraude é voraz para tudo. Tudo. A fraude é voraz em tudo. E a cibersegurança não ia ficar para trás. Exato. Não digo que as empresas são fraudulentas, mas vendem algumas inverdades. Né? Algumas inverdades são vendidas fácil. E conseguem vender porque quem está comprando não entende o que está comprando, né? E quem está vendendo está aproveitando disso para vender uma ilusão. E uma ilusão colorida com dashboard bonita. Exato. Você vai clicar aqui, ela vai rodar ali Um radar loopzinho ainda. pronto, Bem né? bonito. Tá sendo monitorado É. por nada. Por Aí, nada. Aí você junta, aí você tem dois espertos, dois espertão, mas aí na verdade é sempre um esperto e um otário. Todo dia sai um malandro e um esperto. Quem fica na frente? Exato. Os dois querem estar na frente, né? É que nem você falou, não tem como você ter isso daqui de benefício com custo desse daqui. Custo baixíssimo. Não existe isso. É caro, Não cara. existe. Recurso. E não falo só recurso de tecnologia, pessoas. O recurso é caro. Sim. Como que você que você venda 3 soluções dessa por mês? Todo o custo que você tem para fazer isso acontecer. Se não tem custo, quer dizer que a solução não é isso. Exato. Né? Ô Caio, agora vamos entrar num assunto aqui que o pessoal do Blue Team e do Red Team gosta. Ah, então vamos. Nós percebemos que em algumas empresas que possuem ali a parte interna, tanto dentro na parte interna ali, de subdivisão dos times, tem um time de Red Team e um de Blue Team, que na teoria teriam que trabalhar ali em conjunto, mas muitos casos a gente já viu que
em algumas empresas tem uma certa divergência ali entre os times e não é em todos os lugares que as empresas conseguem melhorar os processos e fazer esses times trabalharem alinhados. Como em alguns casos o Red Team vai lá, reporta uma falha, e muitas vezes o Blue Team tem uma certa resistência ou não tem uma certa ali aderência de trabalhar em conjunto. E como você já tem essa experiência do dia a dia, e eu sei que você faz esse trabalho em conjunto lá, como que você vê isso? Realmente isso acontece no mercado? Qual que é a sua visão em relação a isso? Hoje, na área de cyber, na empresa que eu atuo, eu sou uma pessoa abençoada. Pessoas maravilhosas passaram na minha vida. Vocês, coordenadores, gerentes, e hoje o time, ele é junto, ele é realmente uma equipe. Então, eu tenho uma dúvida sobre um recurso X lá que eu não sei o que que é. Chamo o menino do Red e falo, meu, consegue me ajudar? Tem uma agenda para X hora, vamos ver. Da mesma forma que ele precisa, meu, eu preciso testar um bot, vamos testar junto? Me chama, a gente faz. Eu vejo hoje na empresa que a gente trabalha, a gente tem essa parceria na nossa área. Só que tem outras áreas que tem poucos times e mesmo assim eles não se conversam. Só que, André, o ego do cyber, do analista de segurança da informação, às vezes é maior do que ele. Entende? Então, hoje, eu sou cercado por especialistas, pessoas incríveis, técnicas, pessoas como o gente mesmo, são incríveis. Então, eu tenho a oportunidade de aprender. Nossa, é sempre prazeroso estar num problema com ele. Sozinho, não. Sim. O problema nunca é bom. Mas estando cercado de pessoas, especialistas, que têm empatia, estão trabalhando em um objetivo único, que é resolver a solução da melhor maneira possível, cara, isso não tem preço. Na experiência que eu tenho hoje, a gente atua assim. Só que eu tenho amigos, né, principalmente um grande amigo que ele é especialista em Red, e ele fala, meu, a minha equipe a última vez que eu falei era 15, 18, e eu falo com 2. Eu falo, mas e aí, como é que vocês trabalham? Ah, a gente não precisa. Eu falei, não, precisa. Segurança é um trabalho em equipe. Exato. A gente precisa ter. Eu não sei se todos que estão ouvindo a gente têm um entendimento que o segurança da informação, igual o André falou, ela é subdividida em cores. Existe uma paleta de cores. Tem o Blue, Red, que são os mais conhecidos, aí vem o Orange, o Purple, tem o Green, tem o Yellow de Security Champion, tem o White, né? Eu tive que voltar a aprender cores básicas para juntar essas coisas e lembrar, mas faz sentido, porque o cara do Purple não é um cara do Purple dedicado, é muito difícil. Você vai pegar um analista do Blue, vai pegar um analista do Red, e vai fazer uma demanda. É um problema? É uma solicitação, uma urgência? Não sei. É uma resposta ao incidente? Não sei. Então, tendo cada um a sua função, existindo um processo e aconteceu X coisa, o processo é ativo, cada um sabe o que tem que fazer. É um treinamento, né? Então, ter essa conversa, ter rodas de times é importante. Hoje na empresa a gente tem uma roda mensal que os times falam que eles estão fazendo, não é para prestar contas, e sim para todo mundo estar alinhado, porque se alguém cobra algo que o White está atuando, eu como Blue não tenho obrigação de saber. Mas é bom eu entender o que está acontecendo no momento, se está vindo um fornecedor, se estão avaliando um cliente, entendem? Então, existe o ego, que não deveria sobrepassar a humildade de você estar numa sala e ser grato por aprender com essa galera, né, com o pessoal do Red, do White, os gerentes, coordenadores, mas o ego, cara, tem gente que deixa passar, e essa rivalidade é uma coisa boba, porque, meu, você é do Blue, você tem que defender, você é do Red, você tem que testar, você tem que atacar. Por que vocês estão rivalizando? Por que vocês não se conversam? Complementa, né? Cara, trabalho em equipe. O time é importante. Não existe eu no time. Por mais que eu seja responsável por alguma coisa e o colega cuida de outras coisas, não existe eu no time. Quando dá um problema, quem que eles vão chamar? É o time. Então vai todo mundo resolver. Sim. Entendeu? E hoje, ô Caio, para quem quer entrar na área de Blue Team, né? O que você recomendaria, né? Contextualiza como que é o dia a dia do Blue Team, né? E a diferença de você dar um relatório de cibersegurança na mão de um Red Team e de Blue Team, para a pessoa que está interessada em entrar em Blue Team, como que ela vai atuar? Então, primeiro você precisa investir no básico. O básico bem feito, ele é sólido. Ele vai te dar oportunidades, né? Então, hoje, para trabalhar na área de Blue, vamos pensar que você não é da área de segurança, você já trabalha num suporte, faz um atendimento, tem um entendimento básico de computação no geral, não digo nem programação ainda.
Então você trabalha numa empresa onde você sabe que existe a área de segurança e ela tem culturas ou programas internos que acariam recursos, né, acariam pessoas para a área de segurança. Então, depois que você está na empresa, você tem que demonstrar interesse e agir na segurança. Então, por exemplo, a gente tem times de Service Desk. Toda empresa tem um Service Desk interno, externo. Quando você é um analista de Service Desk, você acaba tendo um pouco de poder. Você acaba tendo um usuário com um pouco mais de privilégio, acaba tendo algumas coisas que te dão responsabilidades. Então, se você tem interesse de ir para a área de Blue, você usa os seus poderes, né, as suas ações de uma forma responsável. Pensa, quando você for fazer um reset de uma senha que ainda seja manual, usa uma senha forte. Então, você mostrando essa base, fazendo os processos corretos e atuando de uma forma, igual a gente falou, de comunicativa, você tenha a soft skills necessária, você é visto e demonstra interesse. Converse, conheça, pergunta, cara, se você está num lugar onde tem o time, conversa com o time. É igual segurança da informação, principalmente a área de Blue, ele tem que ser a referência e tem que ser o exemplo. E tem que ser o ponto seguro das pessoas. As pessoas têm que chegar e falar, meu, eu tô com um problema e sair de lá com o problema resolvido ou minimamente encaminhado. Porque a gente não resolve tudo. Mas a gente encaminha. E também acontece de o pessoal não querer o básico, atropelar os processos, igual você falou. Então, assim, para uma pessoa que não é da. Agora, assim, falando de alguém que não é da área de tecnologia, quer entrar para a área de Blue Team, é um pouquinho mais complexo. Você precisa aprender por fora o básico, né? Redes, programação, entender sobre sistemas operacionais. E cloud, gente, não tem para onde fugir. Multi-cloud. Não importa qual a plataforma que você vai trabalhar, entenda o conceito de cloud. Entenda quais são os pilares. Né? Hoje a gente tem os pilares de segurança da informação, do dado, da integridade, confiabilidade. Entenda isso e faça o seu trabalho. Mesmo que você não esteja na área, faça o seu trabalho baseado nesses pilares. E demonstre interesse. Converse. Eu cheguei na área que eu tô por um processo seletivo. Passei, precisei conversar com o time de RH, conversar com o gestor da área, só que eu sempre mostrei interesse e eu já estava preparado para aquilo. O meu background, eu já tinha cursos, já tinha entendimento, igual eu falei, brincava no CTF da HackerSec quando eu era mais novo, participei do CTF de vocês, por mais que eu seja Blue Team, eu gosto do Red. Eu tenho meu laboratório em casa. Eu tenho as máquinas virtuais para fazer algum teste, acessar alguma coisa meio duvidosa lá que eu não quero expor minha máquina, faço da VM, né? Então demonstra interesse. Eu acho que hoje, meninos, a parte técnica é tão importante quanto a parte interpessoal que eu comentei. Só que se você tem mais comunicação e é uma pessoa que recebe, processa e devolve de uma forma simples e empática, você tem muito mais chance do que o cara que é o melhor técnico que ele não conversa, né? Sim, com certeza. Ô, Caio, hoje vamos simular aqui uma situação que, querendo ou não, a maioria das empresas passam, né? Você tem um baixo orçamento para montar um Blue Team hoje. Uhum. Tem um orçamento limitado. Como que você contrataria? Você iria dar prioridade? Porque com baixo orçamento você não consegue contratar muito sênior, Uhum. né? Você iria dar prioridade para alguém que tem uma formação acadêmica e somente isso? Ou para alguém que não tem uma formação acadêmica, mas tem um GitHub ali elaborado, tem algo já feito na comunidade, nas redes sociais, já expôs isso. Como que você montaria esse time? Pode ir além também desses exemplos que eu dei. Tá. Hoje eu vejo o portfólio importantíssimo, não só para a nossa área de segurança. Eu tenho uma grande amiga que é de Curitiba. A gente se conheceu por um programa do programa de segurança da informação e eu meio que dei uma orientação para ela sobre algumas coisas. E ela não tem ela não tem a graduação na área ainda. Só que ela está fazendo um portfólio, ela criou uma comunidade e ela conseguiu juntar pessoas que eram assim como ela. Não tem ainda a graduação na área de tecnologia, só que tem um portfólio muito legal. Então, hoje, empresa, né, falando como, vamos pensar assim, como um gestor, ele vai bater o olho no seu currículo. Para mim, currículo não serve de nada. Mas para a empresa serve de muito, que é onde você conhece a pessoa no primeiro contato. Se eu pudesse escolher, eu quero o cara que tem experiência. Não importa se ele não tem nenhum tipo de formação, se ele tem um portfólio, ele tem alguma coisa, ele já mostrou que ele faz.
gera conteúdo para a comunidade, ajuda open source, sobe código, abre issue, faz as coisas, esse cara vai agregar muito mais valor do que um certificado. Sim. Faculdades, e vocês sabem muito, muito bem disso, que não preparam as pessoas para o mercado. São poucas que a gente conta nos dedos que de fato deixam a pessoa pré-pronta. Sim. Porque para a primeira experiência, o dia a dia, você usa uma base do que você aprende. Sim. Só que a experiência conta muito. Só que aí entra naquela dor. Ah, mas como é que eu vou ter experiência se eu não tenho oportunidade? Cria a sua experiência. É gratuito fazer um portfólio. Existem N plataformas de CTF para Red Team, de Blue Team para fazer, para identificar, analisar logs, criar scripts para identificar pontos específicos de logs, por mais que a gente precise fazer sempre manualmente algumas coisas. Cria o seu portfólio. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você fala, então, ó, não tenho experiência na acadêmica, é minha primeira oportunidade, e aqui o meu portfólio no GitHub. Se você puder olhar, o cara vai olhar lá. Meu, subiu, deu Git pull todo mês, toda semana, subiu muita coisa. Ele é interessado. Nas academias de cursos, né, que eu falo que são academias online, que tem N cursos para tudo, a gente tem N hoje no Brasil, elas te dão um papel. O que o papel prova? Que você ficou sentado no computador. Sim. E aí? Entendem? Então a experiência comprovada gera muito mais valor e, na minha humilde opinião, casado com a habilidade de comunicação, meu, o mundo é pequeno para você. Se você tem esse interesse e dispõe de fazer um portfólio, e assim, eu digo um portfólio simples, tá, gente? Não falo, nossa, tem que criar uma aplicação que vai resolver o problema de um continente. Não. Sim. Façam coisas para sua realidade. Entenda. Hoje, que a gente fala do básico, por mais que eu seja do Blue, eu tenho cursos de programação, eu tenho mais de 500 horas confirmadas em programação estruturada. E isso me ensina a pegar um problema abstrato do mundo real e trazer para a tecnologia, entendeu? E isso é importante, você entender o que é um problema e trazer uma solução. Então, o cara que é experiente, mesmo sem informação, meu, ele tem a oportunidade. Tem a oportunidade sim. E se você tiver os dois, cara, pô, você tá no cenário ideal. Uma dica, tá, pessoal? Essas dicas que ele deu é muito importante, mas não vai você lá no ChatGPT começar a gerar código lá falando que foi você que desenvolveu. Porque na hora que você sentar para entrevista, a gente vai perguntar para você. E aí, me explica agora esse código aqui. E se a gente tá perguntando, que já sabe a resposta. E aí, se você se enrolar, a gente sabe que hoje em dia é ChatGPT. Exato. As IAs, né? Hoje a gente tem a nossa IA interna. A gente usa ela para tudo, basicamente. Tem um time que está fazendo uma IA generativa também. Então, assim, qualquer chat GPT externo é bloqueado. Os colaboradores não têm acesso de uso. Por quê? Privacidade. Sim. Se eu coloco um código lá, estou gerando uma solução que é secreta, lá, meu, tá exposto. Sim. Teve um caso de vazamento de um projeto que colocaram lá, alguma pessoa achou legal, fala, corrige esse código para mim aí. Vazou. Entende? Ele já aprendeu já. Aprendeu e aprendeu muito bem. Então, voltando ao básico, Andrew, se você entende o que é uma programação, como que um programa deveria se comportar minimamente, né, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo, chama funções, você consegue ir. Não dependam só do ChatGPT. Eu uso o ChatGPT, né, o nosso interno, a nossa IA interna, para muita coisa. Só que eu nunca rodo um código que ela gera para mim de primeira, eu leio. Mas é o conhecimento atrelado ao uso da IA. Sim. As pessoas que dizem que a IA vai substituir as pessoas precisam entender algumas coisas Sim. do porquê que isso não vai acontecer. Não vejo isso brevemente acontecendo. Sim. Não sei a opinião de vocês, mas brevemente isso acontecendo é impossível. Eu peguei uma IA crua com um time para fazer um teste. Meu, dá uma raiva, porque ela não sabe nada. Sim. Você alimenta ela e ela não consegue entender. É. Então, treinar uma IA é muito difícil. O pessoal está acostumado a ver o ChatGPT que já responde tudo bonitinho, com a IA generativa agora, que vem trazendo bastante visão de coisa. A pessoa não entende que, meu, o que ela está gerando ali, você pode perguntar a mesma coisa para a IA generativa, ela te dá 10 respostas diferentes. Você sabe interpretar as 10? Exato. Exato. Esse é um ponto importante. Bom, pessoal, chegando no final aqui de mais um episódio, trazendo conteúdos aí para vocês de ponta sobre cibersegurança. Hoje falamos aí de Blue Team com o Caio. Mais algum recado, André, pra gente deixar pro pessoal hoje? Galera, não deixa de dar like nesse vídeo, se você não segue o canal.
segue o canal da HackerSec, continue acompanhando o HackerCast e compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais também. É isso aí. Para você que quer ter uma operação de cibersegurança ofensiva completa para sua empresa, acesse hackersec.com que a gente pode te ajudar com isso daí. Caio, muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha curtido aí participar do HackerCast e esperamos você com certeza nas próximas vezes. Quiser deixar um recado aí pro pessoal, Caio, fica à vontade também. Perfeito, meninos. Queria agradecer primeiro a oportunidade, dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês, dividir essa troca, né? Vocês com a visão ofensiva, eu com a visão defensiva. Eu espero que tudo que a gente falou aqui, quem está nos ouvindo e assistindo, possa tirar insights valiosos de tudo, né? Que é um trabalho em equipe, por mais que quando você vai fazer um ataque ofensivo, você não quer que a defesa pegue, mas ainda assim é um time. Sim. Né? E dizer que eu estou muito feliz e sou grato, porque eu sei que nessa cadeira sentaram pessoas maravilhosas, né? Felipe, o Joás, que é um menino incrível, o Biratã. Então é uma honra estar aqui. E eu queria deixar 2 dicas. O que a gente falou invistam no básico. O básico sólido vai dar certo. E junto com isso, a segunda dica é confia no processo, igual o Felipe falou. Sim. O progresso e o processo de aprendizagem, não necessariamente ele vai ser de um dia para o outro. Você não vai notar a diferença. É como aprender um idioma. Você vai ter o seu tempo. E o tempo é lindo, porque ele é relativo. E ele sempre está a seu favor. Então, façam, confiem no processo, confiem em vocês, que vai dar certo. Se for para ser, vai acontecer. E se não for, você faz acontecer, que é isso que o hacker faz. Ele faz acontecer e tá tudo bem. Com certeza. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio.